Informativo 989 do STF. Primeira questão trazida nesse informativo, basicamente, foi um julgamento do plenário do Supremo, dia 2 de setembro desse ano, dia 1º de setembro. A gente vai tratar da questão do primeiro caso, avalia impedimento e suspeição de ministros do STF. É o seguinte: ADI 6362 do Distrito Federal, relator ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em 2 de setembro de 2020. Não há impedimento e nem suspeição de ministro nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto se o próprio ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação. O ministro do STF está sujeito às normas de impedimento e suspeição da legislação brasileira, aquelas do artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil? Bom, o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, nos seus artigos 277, 278 e 279, traz, sim, regulamentações nesse sentido. O artigo 277 fala que os ministros declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei. A gente vai ver, né? Artigo 144 e 145 do SPC. O 278 e 279 já trata de questões práticas relativas à suspeição. A suspeição será dirigida ao presidente do STF ou ao vice-presidente, se no caso, o recusado for o presidente. E o artigo 279 fala, casos de suspeição também, do relator, fala prazo de 5 dias após a distribuição do feito. Suspeição do revisor, 5 dias também, para ser analisado, no caso, após a conclusão dos autos, só o relator, o revisor. E nos demais casos, que não é de relatoria nem de revisão, até o início do julgamento deve ser julgado e analisado o caso de suspeição. Então vamos observar o seguinte, vamos aproveitar aqui falar os casos de impedimento e suspeição. Vamos comparar um e o outro paralelamente. Vamos assim falar tudo de um e depois tudo de outro, não. Vamos falar impedimento, suspeição, impedimento, suspeição, impedimento, suspeição. Impedimento está no artigo 144 do CPC, suspeição no artigo 145. Inciso 1, artigo 144. Primeiro vamos, antes de entrar nos incisos, vamos observar algumas características de um e de outro, né? No impedimento, artigo 144, a gente tira, e na suspeição, artigo 145, a gente tira as seguintes ideias. O impedimento é objetivo, né? Análise objetiva. A suspeição já subjetiva, para ver quem são as pessoas relacionadas com o julgador, para ver os casos de suspeição. Nos casos de impedimento, não, já são situações objetivas. No impedimento, artigo 144, existe uma presunção absoluta de parcialidade nos casos descritos na lei. Já na suspeição, artigo 145 do CPC, existe uma presunção relativa de parcialidade, podendo, né, ser dirimida, né, na prática para aquele que tem prerrogativa de provar o contrário, né? Presunção relativa, iuris tantum, né? Presunção absoluta, iuris et de iure. Impedimento
não preclui o caso de arguição do impedimento. Suspeição, ela deve ser alegada no momento oportuno, processualmente falando, sob pena de preclusão. Né? Pode ser requerido de ofício tanto o impedimento quanto a suspeição pelo juiz. Em relação ao impedimento, cabe ação rescisória, em conformidade com o artigo 966, inciso 2 do CPC. Já em relação à suspensão, não é hipótese de cabimento de ação rescisória. Ambos, impedimento e suspeição, existe um rol taxativo, números clausos, né, somente aquelas hipóteses elencadas na lei. Rol taxativo. Não admite outras considerações a respeito, né, que seria o números apertos, né, no caso seria aberta a novas considerações. Não, nesse caso não. Tá? Nem no impedimento e nem na suspeição. Está aberta a novas considerações de casos que os caracterizem. Tá? Rol taxativo. Agora vamos analisar os incisos e fazer um paralelismo entre o impedimento e suspeição. No inciso 1 do artigo 144, observamos que, para caracterizar os casos, né, no primeiro caso de impedimento, o julgador, o juiz, não pode ter participado como mandatário da parte, perito, membro do Ministério Público ou testemunha. Tá? Agora, em relação à suspeição, que já é uma questão de uma análise subjetiva, né, do sujeito que tem relação com o juiz, seria suspeito o amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, no caso o juiz, né? O juiz, se ele for amigo íntimo ou for inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, ele será considerado suspeito. No artigo 144, inciso 2, impedimento. Se o juiz já atuou como julgador em um outro grau de jurisdição e já tendo proferido decisão, aqui, preste atenção, porque é aqui baseado, né, em uma exceção a esta determinação legal, é que subsistiu esse enunciado desse informativo 989 do STF, é uma exceção. Porque aqui no caso, quando o ministro ele já teve uma participação no TSE, e o mesmo ministro, porque no TSE, na composição do TSE, existem 3 ministros do STF, nos 7 membros do TSE. Se ele atuou no TSE e depois, por um recurso extraordinário, por uma questão constitucional relativo àquele feito que tramitava no TSE, e o mesmo ministro estiver tendo que analisar esse recurso extraordinário lá no Supremo, segundo esta orientação jurisprudencial desse informativo, ele não será suspeito nem impedido. Exceção ao 144.2. 145.2, em relação à suspeição. Se o julgador recebeu presente de pessoas que têm interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, se ele aconselhou alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que ele apresentou meios, né, para atender às despesas do litígio em favor de uma das partes, suspeito, considerado suspeito. 144, inciso 3º, impedimento, né? No caso, se o cônjuge do juiz ou companheiro ou parente até o 3º grau do juiz
se ele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, no processo em que o juiz está julgando, impedimento. Caso de impedimento. 145.3. Agora, em relação à suspeição, aspecto subjetivo, né? Suspeição, aspecto objetivo, impedimento. Análise dos casos, né? Se qualquer das partes for credora ou devedora do cônjuge do juiz ou companheiro, ou devedor ou credor de parentes destes, ou seja, parentes do cônjuge ou do companheiro, do julgador, em linha reta até o terceiro grau, suspeição. Então, nenhuma parte pode ser credora ou devedora do cônjuge, companheiro ou parentes deles em linha reta até o terceiro grau. 144, inciso 4, quando ele próprio, o juiz, ou o seu cônjuge ou companheiro, ou parente até o terceiro grau, for parte no processo. Impedimento. Caso de impedimento do julgador. Artigo 145, inciso 4, agora em relação à suspeição. Se o julgador foi interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, ou interessa a ele que alguma das partes tenha êxito no processo, suspeito. Caso de suspeição. Artigo 144, inciso 5, impedimento, caso o juiz seja sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica que seja parte no processo. Aí está impedindo, não pode julgar. Se houver essa situação objetiva, né? ele ser sócio ou membro de direção de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Artigo 145, a gente observa analisando somente até o inciso 4, né? Somente agora não vai ter aquele paralelismo do artigo do inciso 5, mas a gente pode comentar ainda o parágrafo 1º do 145, inciso 4, que o juiz pode se declarar suspeito por questões de foro íntimo sem necessidade de declarar suas razões. Essa parte a gente observa que contém no enunciado aí do informativo 989 do STF, né? Que é a condição do juiz se declarar suspeito ou impedido no caso em que ele já atuou anteriormente, naquele caso, quando o processo estava no TSE e ele atua como ministro do STF. Ele pode se declarar suspeito ou impedido por motivo de foro íntimo. Então, indo agora aos demais casos do artigo 144 de impedimento, e inciso 6, quando o juiz for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, ele tem que se declarar impedido. Ele é considerado impedido, é um impedimento. Caso de impedimento. Inciso 7 do artigo 144, outro caso de impedimento, em que o juiz figure como parte, o juiz não, ou melhor dizendo, quando no processo em que o juiz está julgando, figure como parte instituição de ensino com a qual ele tem a relação de emprego com essa instituição de ensino ou relação decorrente de contrato de prestação de serviço. Ele é impedido de julgar. Inciso 8, quando a parte é parte no processo, cliente de escritório de advocacia de seu cônjuge ou companheiro ou parente até o terceiro grau, mesmo que neste processo esteja sendo patrocinado por outro escritório.